Deus querido, Pai poderoso, glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Ó Pai, nessa noite que o Senhor fale a nós, fale pelo seu Espírito poderoso, fale através do Espírito Santo do Senhor, Deus, que cada palavra, que cada ação, cada atitude, cada música, cada momento aqui nesta noite, seja algo do Senhor para a vida de cada um de nós. Pai, esteja com cada um aqui nesta noite, trabalhando seu coração, sua vida, para que cada um de nós saiamos daqui, entendendo que queremos nos entregar cada vez mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? A gente vai continuar a palavra a respeito da série de mensagens sobre destruindo fortalezas. É uma palavra importante, então são várias mensagens. Quem não pegou a primeira mensagem, ela está baseada em Josué capítulo 1. Eu estava olhando ali atrás, os panfletinhos da palavra acabou, né? Domingo passado foram todos, parece, e hoje, domingo passado, não, domingo atrasado, tem 2 domingos. Domingo passado a gente falou sobre família, e quem recebeu hoje aí, recebeu o segundo já, a segunda palavra. Se tiver algum membro da igreja, algum amigo, visitante, que não tem e quiser, a gente tem como reimprimir, né? Apesar da nossa impressora estar estragada, mas a gente tem os jeitos aí, manda imprimir, e a gente então pode entregar para quem não tem, para você ter isso em mãos. É um documento importante, que vai ajudar a gente, né? Então, essa palavra, ela vem em continuidade dessa abertura que a gente fez aqui. Essa abertura, eu quero descobrir em mim como ser uma pessoa melhor. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que essa luta aí, lá na minha cabeça, do bem e do mal, aquela palavra de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já estou fazendo, eu estou lutando. É uma batalha, é uma luta. Vivemos isso diariamente. Nós vivemos isso diariamente. Se a gente encontrar algum crente aí que é membro de igreja, que está frequentando, que fala assim, não, eu sou tranquilo nesse negócio aí, opa, vai fazer um check-up. Vai fazer um check-up. Não tem uma pessoa nessa terra, olha, talvez, sei lá, talvez tenha, né? Mas do meu conhecimento, se existe uma pessoa que fala, eu estou tranquilo, cuidado. Talvez você está vivendo uma vida completamente fora, completamente diferente, né? Do que é o que Deus quer, do propósito, do plano. E uma coisa eu garanto para vocês, porque é uma verdade que vai entrar aí na sua mente, que a maior batalha que a gente trava na vida é contra a nossa própria alma, é com a nossa própria alma, tá? Essa é a nossa maior batalha. Talvez você esteja um pouco confuso, o que é esse negócio de alma, né? Alma é quando a gente fala das suas percepções, dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus pensamentos. A alma é aquilo que conduz você, essa é a nossa alma, é a sua identidade, é você, ok? É você. Não estou falando de espírito, não, estou falando da nossa alma. Quem é você? Seu personagem, sua identidade. Essa é a maior batalha que a gente trava aqui no mundo. Não tem outra batalha maior, não. Porque quando eu olho para a minha vida pessoal, tem um monte de coisa que eu não queria fazer, eu faço. Quando eu olho para a minha família, eu queria tratar a minha família de um jeito e eu não trato. Quando eu pego meus filhos, eu queria que eles fossem do jeito que eu quero e eles não são.
E a gente fica nessa luta, nessa briga. Minha esposa não é do jeito que eu quero que ela seja, meu marido não é do jeito que eu quero que ele seja, e de repente a gente começa a entrar num sistema de querer controlar as pessoas, de manipular, de tratar o outro como se ele fosse meu objeto que eu consigo, sabe, manusear, e a coisa não funciona. Não funciona desse jeito. Então você é único, absolutamente único. Então sua alma, ela também é o quê? Única, porque sua alma é você, é único. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Domingo passado eu dei uma refrisada nisso, que se o pai que você tem não fosse o pai que você tem, você não seria você. Se a mãe que você tem não fosse a mãe que você tem, você não seria você. Se você se rebelar contra a sua mãe ou contra seu pai e falar, essa mãe que eu tenho, esse pai que eu tenho, eu queria ter outra mãe, cuidado com essa palavra, porque se você tiver outra mãe, você não é você, vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. Então não tem como se rebelar contra a nossa raiz. É uma besteira a gente fazer isso. Então, olha, isso é importante. Eu não sei se todo mundo aqui já é salvo, ou seja, já aceitou Jesus, já fez um compromisso com Jesus. Nós falamos isso na primeira palavra. Então, quando eu aceito Jesus, eu sou salvo. Que ideia que é essa? Deus me leva a ter um lugar lá no céu. Jesus fala para os apóstolos assim, eu estou indo, e eu estou indo para preparar o quê? Lugar para vocês. Quem já creu em Jesus, quem já aceitou Jesus, então ele é salvo. O que é salvo? O seu espírito. A garantia que você vai retornar para onde? Para a eternidade. Mas infelizmente a nossa alma ainda não. Muita coisa no decorrer da nossa vida precisa de salvação. Precisa de salvação. Eu leio aquela palavra do apóstolo Paulo, eu demorei muito para entender. Ele fala lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele fala assim, olha, transformai a vossa mente. Ele tem uma palavra que, se eu traduzir para a minha linguagem, né, Bíblia segundo Jaelson, a interpretação, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, gente, mexe aí sua cabeça, muda o seu jeito de pensar, para que você alcance a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que mudar a cachola. Você tem que mudar esse negócio aqui, ó. Você tem que mudar a sua alma. A alma tem que mudar. E um pouco mais na frente o Paulo fala assim: trabalhai a vossa salvação. Gente, que trem complicado para entrar na minha cabeça foi esse negócio. Aí ele fala assim: agora eu vou ter que trabalhar a minha salvação? O que é isso? Que negócio que é esse? Aí lendo, descobri um autor, e ele falou assim: olha, a salvação são as áreas, exercitai a vossa salvação, trabalhai a vossa salvação, são as áreas que precisam ser transformadas no decorrer da sua vida. Deus te salvou, seu espírito está lá, ó, ligado com Ele, mas infelizmente eu e você criamos reservas em áreas da nossa vida que precisam mudar, porque atrapalham a gente, atrapalham nossa família, atrapalham nossa relação de casal, atrapalham nossa criação dos filhos, atrapalham nossa relação com os amigos, atrapalham nossa relação com o trabalho, atrapalha a nossa vida como discípulos de Jesus, né? Ouvindo aquela palavra dele mesmo, que diz assim: se vocês querem ser meus discípulos, façam o quê? As coisas que eu estou mandando para vocês fazerem. E a palavra está aqui, e a gente descobriu que, sabe, eu tenho que assumir responsabilidade sobre a minha vida, a emancipação.
Ninguém vai responder por mim, eu vou responder por mim, cada um vai responder por si. Eu tenho que ter iniciativa. Isso depende de esforço. E acima de tudo, a chave que vai ligar, sabe, o meu movimento de vida com Deus, de mudança, o relacionamento com Deus, a confiança na palavra, a concordância com aquilo que esse livro aqui fala. E aproveitando isso, já pode abrir em Josué capítulo 2, que é a base da gente falar hoje à noite aqui. Então, a gente não pode ter dúvida, é um negócio que dá trabalho, é um negócio que precisa de esforço da gente, e eu preciso acreditar, pode passar, Samuel, acho que aqui não vai passar não, eu preciso acreditar que, esquecendo aqui, eu preciso acreditar que quando a palavra ela entra em mim, quando a palavra ela faz parte de mim, tudo isso aí sai. Tudo isso aí sai. Quando eu absorvo a palavra, sabe? Pode voltar um pouquinho, Samuel, que aquele lá primeiro acho que é importante, antes da gente ver aquele ali. Toda palavra vai tirar, sabe, da nossa alma a fragilidade, a ferida, a mágoa, o trauma, a amargura, que vai, sabe, o crente que vive desse jeito aí, é produzida nele uma fé o quê? Vacilante, doente, ele não consegue ir para frente, ele não consegue, sabe, avançar. Agora sim, Samuel, e aí então quando, sabe, a palavra entra, tudo sai. Isso é muito legal, essa imagem aí foi muito rica quando eu encontrei ela. Então a Bíblia, a palavra, ela vai limpando a gente um monte de coisa errada e vai jogando tudo isso aonde? Na lata de lixo, um monte de lixo que a gente carrega, e aqui na palavra está falando tudo que nós precisamos fazer para ficar livre, para ficar limpo. Então eu preciso olhar e seguir a palavra, e acreditar nisso, concordar com isso, sabe? Então, quando Josué, que é a fonte de referência que a gente tem, recebe aquela primeira palavra de Deus, falando assim: meu servo Moisés morreu, Josué, agora a bola está contigo. Ele assume então a responsabilidade. Deus começa a dizer para ele o que fazer, e agora vem a primeira dica. Como é que eu consigo me ver livre então de tanto lixo? Como é que eu consigo, sabe, ir trabalhando a minha alma para que aquela mudança de que Paulo fala da mente, ela comece verdadeiramente a acontecer? E aí então a temática de hoje, que é o mapeamento, o resgate da alma. Eu vou ao encontro da minha alma, eu vou olhar lá dentro da minha alma. Eu preciso aprender que olhar, sabe, lá nos redutos, nos esconderijos, é justamente onde estão as muralhas, aonde estão as fortalezas que me impedem de avançar, que me impedem de reconhecer e viver vitórias, vitória no casamento, vitória no relacionamento com um amigo, vitória na criação dos filhos, de ver vitória no dia a dia da gente, vitória no trabalho, vitória nas finanças. Muitas vezes eu tenho problema financeiro, porque existe uma muralha dentro de mim. Eu até ganho dinheiro, mas o dinheiro vem e desaparece. Sabe, algo acontece que eu vou perdendo. Isso então é consequência de, sabe, áreas fora de controle na nossa vida, que é preciso trabalhar. Então qual é a dica que Josué dá? Você tem que fazer um mapeamento da sua vida. Você tem que fazer um mapeamento aí do seu coração, da sua alma, e identificar como é que ela está, porque ela
é o seu maior inimigo. Alguém pode falar assim: mas a alma não sou eu? Você é seu maior inimigo. Você é a pessoa que mais, promove problema para você mesmo. Às vezes não tem problema, a gente vai lá e cria um. Estou bem com meu marido, mas estou tão bem que eu tenho que criar um negocinho ali para dar um conflito, porque esse negócio deve estar errado, né? Nós somos os nossos maiores inimigos. E o mapeamento é muito importante. Eu vou ler para vocês algumas partes do texto, capítulo 2, que é o que fala a respeito disso, do mapeamento. Então, Deus continua conversando com Josué, e Josué começa a ter algumas atitudes, ele toma algumas ações. Então começa assim, capítulo 2, no verso 1: então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim, o vale das Acácias, 2 espiões, e lhes orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Aí o rei descobriu e começou a fazer uma perseguição. Lá no verso 8, fala assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Sion, a Og, que destruístes completamente. E ouvimos isso no nosso coração, ouvindo isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs, e de todos que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante desse apelo, respondeu-lhes os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E aí no verso 24, para fechar o texto, tem assim: disseram a Josué, os espias, voltando, deram um relatório: realmente Yahvé nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Ok? É uma palavra interessante que vem a nós, que fala assim da importância de nós usarmos estratégias com a nossa própria vida, a importância de você, descobrir qual é o impedimento, qual é o entrave, o que tem feito com que você não alcance a terra prometida que Deus lhe deu, as promessas que Deus lhe deu. A gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se a gente for observar ali, está recheado de promessa. Olha, você vai ser bem sucedido, olha, onde a planta dos seus pés pisar, aquilo vai ser
vai ser seu. Confia em mim, que tudo que você fizer vai prosperar. Olha para as leis, olha para as escrituras, confia no que está escrito aqui e você vai ser bem sucedido. A gente vê isso na Bíblia de ponta a ponta, de ponta a ponta. E de repente você se pergunta, mas por que nessa área aqui eu não consigo vencer? Por que nessa área aqui a coisa não acontece? E aí nós comparamos com Josué, que essa área que você não consegue vencer é uma cidade chamada Jericó. Todos nós temos Jericó. Todos nós temos áreas fora de controle. Todos nós temos aspectos na nossa vida que nós não conseguimos lidar muito bem com eles. E é interessante que a gente observa aqui, que quando os espias entram, que quando eles começam a olhar e a observar, olha, algumas coisas nós sabemos, os muros eram muito altos, eram intransponíveis, os portões eram muito bem protegidos, sabe, lá dentro havia produção própria de alimentos, a água brotava da rocha que ficava no lado de trás, não lembro se é no Oriente ou uma parte de Jericó, que ela entrava, então eles podiam ficar cercados ali, isolados, anos e anos, e Israel não ia conseguir entrar. Mesmo assim, a gente observa que todas as pessoas ali dentro estavam o quê? Aterrorizadas, porque elas sabiam que Israel ia vencer, não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Da mesma forma, o diabo, os demônios, seus anjos e os problemas que nos afligem, eles também ficam atemorizados, eles também ficam preocupados, porque não há dúvida, se o Senhor, Yahvé, Deus, entrar na nossa área, o que vai acontecer? Aquilo ali vai ser destruído. Deus vai colocar por terra e vai reerguer ali uma cidade santa, uma nova pessoa, um novo olhar, um novo pensamento, um novo jeito de viver. Mas o primeiro passo aqui, a dica que a gente observa é: nós não conseguimos alcançar esses objetivos sozinhos. Sabe, nós não conseguimos alcançar os objetivos sozinhos, nós precisamos de pessoas do nosso lado. Quando os espias entraram ali, os dois entraram ali, eles viram tudo que estava acontecendo, e aí então eles precisaram de pessoas, e eles encontram, sabe, uma prostituta, e a prostituta dá guarida para eles, e eles entram então na casa daquela prostituta, e eles então promovem uma aliança. Num primeiro aspecto, num primeiro momento, nós precisamos tomar cuidado com as alianças que nós fazemos, porque se nós fizermos alianças erradas com pessoas erradas, nós vamos ser levados à destruição, porque elas não vão ter compaixão de nós, elas vão nos destruir, elas vão nos entregar, elas vão reconhecer a nossa fragilidade, elas vão olhar para nós e falar assim: peguei você, toma aí, e a destruição vem. Então não podemos fazer aliança com qualquer pessoa. Pode passar, Samuel. Com qualquer pessoa. Nós precisamos de pessoas maduras, sabe? Não pode ser uma pessoa neófita, nova na fé, não pode ser uma pessoa que tenha um perfil inadequado. A gente olha, sabe, eu vou me abrir com a Edileuda, eu olho para ela, eu não conheço muito bem a Edileuda não, sabe, aí eu vou, eu exponho todas as minhas fragilidades para a Edileuda sai contra para todo mundo. O que acontece comigo? A minha fortaleza, que já era complicada, ela vai o quê? Complicar ainda mais. Mas ao mesmo tempo eu preciso de pessoas.
Ao mesmo tempo eu não posso caminhar sozinho. Ao mesmo tempo eu preciso ter coragem de comungar, de falar para as pessoas a respeito de mim mesmo, a respeito da minha missão. A missão daqueles 2 espias ali era uma coisa assim muito complicada para aquela cidade. Eles entraram para descobrir os pontos fracos. Como é que nós podemos destruir essa fortaleza? E de repente Raabe poderia falar assim: agora eu quero fazer uma moral lá com o governante, né? Vou melhorar minha posição. E entrega, e aí os espias são mortos. Só que Raabe agiu de uma forma totalmente diferente. E a gente precisa pensar na ideia de 2 que é colocado aqui. O espia não era um só, eram o quê? 2. A ideia, sabe, da expressão de Deus, a maior expressão de Deus não está no indivíduo. A maior expressão de Deus não está em uma pessoa, mas a maior expressão de Deus está no coletivo, nos relacionamentos, mas nos relacionamentos que promovem unidade, aonde nós podemos nos ligar. E essa é a ideia de igreja. Quando as pessoas entram e sentam aqui num banco, o que é que vocês acham que as pessoas esperam? Os visitantes que estão aqui hoje, né? Que bom que estão. O que é que os irmãos, as pessoas acham que eles esperam? Eles esperam encontrar aqui um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, em que ele possa encontrar ao longo do tempo, que se ele se firmar aqui, pessoas que vão lhe ajudar na sua caminhada. E essa é a proposta nossa aqui de igreja, uma igreja que acolhe, uma igreja que junta, uma igreja que fala da importância de não andar sozinho nesse mundo. Nós não podemos andar sozinhos. Uma pessoa sozinha não destranca as portas do inferno, não destranca. Quando Jesus chama Pedro e conversa com ele lá, e ele fala que vai dar a chave lá do céu, que ligar aqui, liga lá, lembram disso? E aí ele fala uma expressão assim: ó, vou estabelecer aqui a minha igreja. E aí ele tem uma outra fala muito importante, que diante da minha igreja, os portões do inferno não vão o quê? Prevalecer. A igreja derruba muralhas. A igreja derruba portões fechados. A igreja entra na vida da pessoa e ajuda a pessoa a destravar, sabe, essa caveira, essa porta feia, esse negócio que atrapalha a minha vida, que atrapalha dentro de mim, que não me deixa ser uma pessoa autêntica. São os portões do inferno, e a igreja tem o poder de derrubar esses portões, de destrancar, destravar. E aí, uma vez o portão destrancado, promove o quê? Libertação, vida nova, vida abundante, vida verdadeira, a razão da nossa existência. Eu começo a entender o meu propósito de vida. Eu começo a entender por que eu estou aqui, por que eu venho nesse lugar, por que eu ouço esse pastor falante que não para de falar esse tanto de coisa aí, que muitas vezes deixa a gente assim mais atordoado do que com o pé no chão. Achei legal uma conversa que eu tive com a Heloísa. Ela falou assim: pastor, eu vou confessar para o senhor, eu saí daqui domingo passado meio embaratinada, que ele não bateu bem comigo. Não, esse negócio de família aí é mais complicado do que eu pensei. Eu estou dando a minha tradução, tá, Heloísa? Né? Eu falei: que legal que foi assim, que bom, porque vai fazer pensar, vai fazer refletir, né? Será que estou no meu papel certo? Será que estou fazendo a coisa certa?
E aí a gente entra aqui nesse aspecto do mapeamento. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender que uma pessoa sozinha não vai conseguir, porque existem algumas questões importantes. Interdependência. Eu tenho que depender do outro. Eu tenho que aprender a depender de pessoas, que é caminhando com pessoas que eu vou conseguir me libertar de muita tranqueira na minha vida. Falando para o outro, entendendo aquela palavra lá de Tiago, que ele fala assim, fala dos seus problemas uns para os outros, para vocês serem curados. Abre o seu coração para o outro. E eu cada dia mais descubro o seguinte: não existe cura se eu não abrir minha vida. Perdão, mas é verdade. Não existe cura. O tratamento de Deus, como Deus promove cura na vida da gente, é através do relacionamento, é através da pessoa, da outra, do outro. É assim que Deus trabalha. Então, quando Josué fala de duas pessoas, ele fala de equipe, ele fala de unidade, ele fala de pessoas que são diferentes, que pensam de maneira diferente, mas que mesmo sendo diferentes, pagam o preço de caminharem juntas, unidas, um dando o braço para o outro, um apoiando o outro, sabe? A ideia de que eu tenho um quartel-general, um lugar que eu posso correr, na hora que o bicho pegar lá, e eu pensei que ia dar certo de um jeito, não deu, e aí eu corro para o braço da Edileuza, falei, Edileuza, Edvaldo, brincadeira, viu? É só exemplo aqui no sermão, tá? Eu corro para o braço da Edileuza e falo assim, me ajuda aí, porque o negócio deu errado. A gente conversou, você me orientou, você foi minha conselheira nesse aspecto aqui, eu fui lá e deu boró. Se eu tivesse sozinho, eu ia ter que aguentar o problema o quê? Sozinho. Mas graças a Deus que eu tive ela para me ajudar, e aí eu volto nela, porque o meu QG, meu quartel-general, minha fonte segura, alguém que Deus colocou na minha vida, para eu descobrir minhas áreas fora de controle, para Deus falar assim, vamos pesquisar esse negócio melhor, essa fortaleza aí é maior do que você pensava, vamos analisar mais, precisa de mais tempo. Então, o espiar é algo secreto, é algo prudente, eu tenho que entrar com cuidado, sabe? Um bom observador, ele sabe guardar segredo, ele não sai falando as coisas, ele não precisa impressionar ninguém, ele não precisa falar assim, agora eu estou aconselhando, não, ele não precisa falar nada, sabe? Não é uma pessoa carente, imatura, e ele sabe encarar o inimigo e não supervalorizá-lo. Falar assim, você está lascado, não tem saída para você não, corre desse negócio aí que o bicho vai pegar. Não, ele sabe a medida certa. Então Deus coloca essa pessoa do nosso lado, e nós temos aqui. Qualquer um pode ser, qualquer um pode ser. Basta você abrir seu coração e falar assim, Deus, sabe, eu quero isso para mim. Então nós precisamos andar e observar a mobilidade, percorrer os redutos da alma da pessoa, sabe o que significa percorrer os redutos da alma da pessoa? Olhar a vida sentimental da pessoa, olhar a vida moral da pessoa, e ajudá-la justamente nessas áreas, porque as áreas que nós temos maior problema na nossa vida, é justamente com o sentimento, e também com a moral. É o que derruba a grande maioria das pessoas. A grande maioria são derrubadas por esses problemas. E aí o que a gente precisa aprender a fazer? O que a gente precisa aprender para vasculhar a nossa alma, ou ajudar alguém a vasculhar a alma dela? Você precisa aprender a fazer as perguntas
certa. Você tem que orar a Deus, conversar com Deus, ir para a palavra, sabe? E fazer pergunta certa. Porque pergunta certa você tem resposta o quê? Certa. Mas pergunta errada, você tem resposta errada. A pessoa está enfrentando uma crise no trabalho, lá no relacionamento com o colega, e aí você vai querer saber como que está o pai dele, como que está a mãe dele, como que está... Ué, como é que você vai ajudar? Ok? A pessoa já tem um caminho meio trilhado, ela sabe qual é a fortaleza dela, ela sabe qual é o problema dela. O que é fortaleza? Quando você chega ali você para. Isso é fortaleza. Não consigo lidar com isso aqui. Toda vez que eu chego aqui, eu paro. Então eu preciso aprender a caminhar na minha alma, no meu jeito de ser. E aí, é tão difícil observar a si mesmo quanto olhar para trás sem se... O quê? Como é que eu olho para trás sem? Difícil, né? Você tem que virar. Você quer ver direito, você tem que fazer o quê? Você tem que virar. O Henry falou isso. Sabe? Mas o bom observador, ele olha. E é assim que Josué está chamando a gente para fazer. E muitas vezes, quando nós falamos sabe, muralha, dessa imponência toda, dessa construção toda, sabe? Nós falamos de autoproteção, autoafirmação, autocompensação, fuga, descontrole. Autoafirmação é uma pessoa em crise. É uma pessoa em crise. Você chegou para conversar com a pessoa e ela começa a se autoafirmar, ela começa a falar de si mesma, que ela pode, que ela não pode, que ela é, que ela não é. É uma pessoa que está se auto o quê? Tem uma fortaleza ali. Tem uma fortaleza. Ninguém precisa se autoafirmar. Quem é? É. Ponto final. Sabe? Então a gente começa a detectar essas questões na vida da gente. Compensação. A gente vive nesse frenesi, nessa correria, nesse negócio, nessa religiosidade, corrido para cá, corrido para lá, corrido para lá. Aí eu pergunto, que hora que você parou? Ok? Que hora que você sentiu o seu pé no chão? Que hora que você sentiu o seu coração? Que hora que você respirou fundo? Sabe, sentiu sua respiração? Sabe o que significa isso? Que hora que você está dando atenção para si mesmo. Autocompensação, porque você está tão assim que você não consegue olhar para si mesmo. Muralha, fortaleza, castelo, totalmente protegido, porque você não quer nem descobrir que tem um problema. Você quer deixar isso longe, afastado, lá fora, deixa isso para lá, né? Então a área de descontrole é sinal de fortaleza. Eu coloquei um parêntese aqui, que eu quero que você comece a pensar muito seriamente sobre isso. Porque temos perseguição em certas áreas, porque algumas coisas perseguem a gente. A gente, como batista, aqui agora eu vou tocar um pontinho conflituoso nosso, né? A gente, como batista, a gente tem um ditado assim, ó: batista não fica endemoniado. Realmente não fica, não. Quem é salvo, batista não, né? Quem é salvo não fica endemoniado. Não fica mesmo não, porque onde tem o Espírito do Senhor, o demônio não assume controle de você, ok? Isso é endemoniamento. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você tem uma fortaleza, é uma brecha aberta. Se é uma brecha aberta, vai juntar o quê? Lixo. Onde tem lixo, tem o quê? Barata, rato, formiga, certo? Insetos em geral. Sabe o que é isso na nossa alma?
são demônios sugando vida da gente. Se eu tenho um problema com sexualidade, eu não consigo ver uma mulher com saia curta andando na minha frente, que minha mente já... E aí você fica em pânico. Será que ela viu? Vão casar logo aí, né? Cadê? Será que ela viu? Eu vou dizer uma coisa para você. Minha mulher já falou assim, eu vi, você olhou lá. E vê mesmo. A mulher que não fala nada. E vê. Só que você fica louco por dentro, você fica maluco por dentro, sabe? É o demônio roubando vida de você. Tem que tratar isso. É uma muralha, é uma fortaleza. Tem que tratar isso, você não pode deixar isso, porque você vai ficar sempre preocupado. Será que ela descobriu? Será que ela, sabe? Lá no seu trabalho, você passa todo mundo para trás, e aí você fica sempre com aquele negócio, será que alguém descobriu? E aí o demônio se encarrega de entrar nesse aspecto da sua vida, para promover o quê? Perseguição, para você ficar escravo, e aí você não consegue se libertar. Então, áreas de descontrole na nossa vida, gera oportunidade para demônios, sabe, atormentar a gente. E isso, eu garanto para vocês que a verdade é bíblico, tem respaldo. Só que a gente não preocupa muito com isso. A gente deixa esse negócio passar de lado. Então é por isso a importância que Deus dá, que Jesus deu, a gente, sabe, trabalhar a nossa alma. O que eu preciso fazer? E é por isso que eu vejo assim tão importante a figura de Raabe. Raabe é uma prostituta. Se a gente olhar o que é uma prostituta é uma pessoa que não tem, primeiro, identidade. Ela não tem nome, ela não usa o nome dela, ela inventa um nome para forjar o quê? Um papel. Ela vive um papel, ela não vive ela mesma. Então a primeira coisa, ela não tem identidade. Ela é uma pessoa sem nome, sem rosto, sem identidade, sem o quê? Sem história. Ela não é ela. Ela vive a vida de outra pessoa. E os espias encontram Raabe, e eles entram na casa dela, eles entram na família dela, e ali então, o que a gente observa, que na nossa vida, nós temos também um prostíbulo em nossa alma, todas as pessoas têm, e nós precisamos entrar nesse lugar, nós precisamos ver a família de Raabe, que está dentro da gente, nós precisamos descobrir essas identidades, esses nomes, isso tem que ficar exposto, isso tem que ficar claro, agora, no primeiro momento, para nós mesmos, para mim mesmo. Eu tenho que começar a olhar isso, e quando entra na casa, quando os espias entram na casa, eles começam a denunciar as verdades, eles entram na história familiar, na verdade dela, eles vão descobrir que ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos, tem pessoas que trabalham naquela casa, percebem? Ela se abriu, ela se expôs. Nós precisamos ter coragem de nos abrir para nós mesmos, de nos expor, de abrir nossa vida e falar: isso aqui precisa mudar, e é fruto de decisão. Eu preciso decidir isso, e olha, trazer à luz coisas que representam dor, vergonha, o prostíbulo da alma. Ali é o coração da fortaleza. Sabe, o que é o coração da fortaleza? Dor e vergonha é o que nós mais queremos, o quê? Esconder. Não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém saiba. Só que enquanto você esconde, você fica aprisionado.
Onde é que Raabe morava? Onde que era a casa dela? Na muralha. Ela morava bem na muralha, bem na maior proteção da cidade. Era o lugar mais protegido, mais guardado, mais seguro da vida dela. E ela se colocou em risco. Ela arriscou a vida. Ela arriscou porque, se você ler o capítulo todo, eu pulei algumas partes, você vai perceber que os soldados do rei entraram na casa dela. Procuraram, porque as pessoas disseram que os espias tinham entrado lá. Ela escondeu os espias. Ela colocou em risco a sua vida. Ela colocou em risco a vida da sua família, a vida dos seus irmãos, dos seus pais. Porque ela sabia que a recompensa era muito maior. Ela teria identidade, ela teria nome, ela teria rosto, ela teria uma nova oportunidade de viver, sabe? Mas tem um preço para pagar. Tem algo corajoso que é preciso ser feito, trazer à luz aquilo que representa a minha vergonha, a minha dor, sabe? E é interessante, caminhando já para o final, que toda fortaleza tem um quadro de bipolaridade. Isso é muito interessante. A gente observa isso aqui, nessa história. Quando eu olho a fortaleza por fora, ela é o quê? Imponente, segura, impenetrável. Mas quando você entra na fortaleza, o que é que você descobre? Que na verdade ela é frágil, ela é insegura, ela vive atormentada, amedrontada. Era o povo dentro de Jericó. É a bipolaridade da nossa alma. Por fora, nós mostramos uma capa de vencedor, uma capa de dureza, uma capa de quem não tem problema, uma capa de quem vence tudo, mas por dentro, nós estamos sendo destruídos por nós mesmos. Nós estamos amargando o sofrimento. Nós estamos olhando para dentro de nós e falando assim: gente, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu quero ficar livre desse negócio, meu Deus, me ajuda. Mas para isso acontecer, o primeiro passo, que é o que a gente está dando hoje aqui, trazer à luz coisas que representam dor e vergonha, agora é para mim mesmo. Antes de qualquer coisa, eu tenho que mapear a minha vida, mapear a minha alma, olhar para dentro de mim, seguir o conselho lá de Davi conversando com Deus. Deus, né, Salmo 139, Deus, olha para dentro de mim, descobre em mim se ainda há alguma coisa, sabe, funesta, feia, ruim, porque eu não quero, estou sentindo aqui que tem algo podre, tem algo ruim, eu quero me livrar. Deus, me ajuda a enxergar direito. Quando Deus ouve uma pessoa falar isso, sabe, Deus dá uma atenção assim especial, porque é isso que Ele mais quer. E aí a gente entende o apóstolo Paulo: olha, transformai a vossa mente. Vossa mente é a vossa alma, é vosso coração, sabe, vossos pensamentos. Dores são reais, elas precisam ser tratadas, e por isso a ideia de Raabe foi tão significativa, gente. Raabe, ela não era israelita, ok? Ela era moabita. Ela vivia dentro de Jericó. Dá uma lidazinha lá na genealogia de Jesus. Dá uma lida. Sabe qual vai ser a nossa surpresa? O que é que vocês vão encontrar?
Raabe, uma mulher que teve coragem de se expor, que abriu mão dela mesma, mas ela foi categórica com os espias. Eu vou assegurar o segredo de vocês, mas quando Israel entrar aqui, quando Israel destruir completamente essa cidade, preserve a minha vida, preserve a vida da minha família. Quando a gente mapeia, quando a gente destrava a nossa alma para Deus, quando a gente abre os nossos redutos ali, os nossos prostíbulos, Deus nos resgata, Deus nos transforma, Deus purifica, Deus limpa. Você não precisa viver mais como um coitadinho, não, Deus vai lá e faz assim, ó, nova pessoa, novo pensamento, novo jeito de viver. Ele resgata a nossa alma. Glória a Deus. Esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, sabe? Eu no final, eu quero contar a minha experiência de libertação lá em Curitiba, mas eu preciso da aprovação da Patrícia. Eu não conversei com ela sobre isso ainda, sabe? Se a Patrícia aprovar, eu vou dar meu testemunho aqui para os irmãos, sem medo, sem medo. Alguém pode falar assim, mas como que pode um pastor ter vivido um negócio desse? Do mesmo jeito que você vive o seu. Sabe, não é julgar, porque eu não sei o que é o seu, então é você mesmo que sabe, ok? Do mesmo jeito que você vive o seu. Mas uma coisa eu sei, a libertação é tremenda. Ó, leveza, restauração, autoridade. Eu poder falar assim tranquilamente, se eu já tinha Deus comigo, hoje Ele está completamente, não tenho medo disso, não tenho dúvida disso. Tenho ainda fortalezas, ok? Tenho ainda, porque sou humano, a gente destrói umas, a gente dá uma relaxadinha, vem o quê? Vem outras, sabe? Esse é o papel do diabo, é o papel dos demônios, gerar isso na gente, para a gente ficar com dúvida, e falar assim, isso não é para mim não. Mas quando eu tenho essa coragem de Raabe, de entregar para Deus a minha alma, Deus transforma, Deus purifica, Deus cura. E é importante lembrar, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Glória a Deus. É por isso que você tem gente do seu lado aqui, é por isso que isso aqui é a igreja é formada de muitas pessoas, entendendo que aqui Deus vai usar alguém para promover libertação na sua vida, em nome de Jesus, amém? A gente está sem informativo, você recebeu aí um papelzinho, que é isso aqui que eu falei hoje, certo? É isso aqui que eu falei hoje. Para a gente fechar, por trás de todas as revelações necessárias, o milagre acontece. Glória a Deus, isso é fantástico, sabe? Fantástico. Uma outra coisa que a gente vai descobrir mais na frente é, nada acontece na sua vida sem que haja um propósito de Deus para que você vença aquilo, para que depois aquilo que era desastroso para você, Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Deus vai usar para que outras pessoas também tenham suas almas resgatadas, em nome de Jesus, amém? Obrigado, Pai eterno, por essa noite maravilhosa, obrigado pela palavra do Senhor.